Olá, queridos, boa noite. Estamos começando mais uma live. O tema dessa live é: A Minha Sogra é uma Bênção. Vou esperar as pessoas começarem a entrar. Que venham sogras, noras, genros, filhos, pais. Oi, Didi. Tudo bem? Ô, minha sogrinha! Seja bem-vinda, querida. Ô, Didi lá de Campos dos Goitacazes. Minha irmã. Entrem. Sandra também acabou de entrar. Sejam bem-vindas. Estou esperando a Andréia entrar também, para a gente começar a live. Boa noite, lindona. Hoje é seu dia, dona Anaí. A gente vai falar sobre sogra. A minha sogra é uma bênção. Graças a Deus, né, dona Anaí? Maria Lúcia, seja bem-vinda, querida. Prazer estar aqui com vocês nessa noite, falando sobre família. Adriana, Bastos, todo mundo acenando. Amém. Acho que agora deu 8 horas. Gregório. Júlio, querido, seja bem-vindo. Viviane, Adriana Machado. Ok, Júlio, obrigada. Andréia Araújo. Pode fazer a solicitação, Andréia. Solange Bastos. Quanto tempo, querida. Prazer estar aqui com você. Mica Melo. Andréia. Miriam. Aceitei a solicitação da Andréia, agora estou aguardando ela entrar. Seja bem-vindo, Renan. O que está acontecendo? Aguardando. Vamos lá, deixa eu tentar de novo aqui. Andréia Araújo. Adicionar. Pri, minha cunhada, boa noite, querida. Oi, Andréia. Oi, amor, eu tô aqui com os meus assessores, que você sabe que isso é difícil para mim, né? A Imagina. tecnologia. Meu negócio é microfone. Gabi, Tecnologia. querida. Seja Olha bem-vinda, quem tá aqui Gabi. me ajudando, ó. Olha quem tá aqui me ajudando, ó. Ô, meu amor. Tudo bem? Tudo bom, E atrás filha? da câmera, Marco Antônio. Pronto, Oi, tá ok. pastor. Já tá tudo ok, você já pode falar. Andréia, vê as tuas convidadas, Gláucia. Como é que eu vejo? Peraí, aqui, Você ó. tá querendo que eu veja? Juliana, ajuda tua mãe aí, né? A limitação tecnológica aqui é boa. Tô Gláucia, vendo. Fria. Deixa eu ver. Selminha, Selma Cruz. querida.
Andréia, coloca óculos. Por quê? Porque Sandra, tem pessoas que não são do nosso Tia, ciclo de intimidade. o problema não é na vista, o problema tá aqui, ó. Olha, Tô Tá tem aí, brincando. pessoas, gata, as oi, pessoas que vão cunhada. chegar não se importem, porque é muitos anos de intimidade com minha filha e com essa amiga, tá, gente? Então perdoem. Né? Não, pai, tá tirando. Queridas O amigas, mundo né? não está acabando, são os dois que estão aqui lutando com a tecnologia, tá? Tá bom. Uma delícia, hein, Sandra? A gente poder estar aqui, né, falando desse tema. Você sabe que hoje eu estava lá na minha caminhada no meu escritório ao céu aberto, também chamado de praia. Eu estava com umas irmãs falando, e como é pertinente esse tema, né, Sandra? Muito Como é bom. importante nós tentarmos, né, aprender. Eu, no caso aqui, vou aprender, né? Porque minhas filhas ainda não pretendem, por enquanto, ver essa questão aí. Então, para mim, vai ser uma aula agora aí poder, né, saber sobre esse assunto, para eu poder procurar ser uma boa sogra. Eu acho que vou ter muito tempo aí para poder treinar isso. Mas para as que já são, né? Eu acho que é bem interessante a gente poder ter essa ferramenta aí, a gente sempre poder estar aprendendo, não é verdade? Então, bota um pouquinho mais para trás, que eu estou muito grande nessa tela, não estou gostando, não. É muita E Andréia. algo importante que a gente vai ter hoje, André, é que a gente ouve muitas reclamações, né? Tem muitas sogras que são uma benção, mas a gente ouve muitas reclamações. Mas a gente não sabe por que daquilo, né? Por que ela age dessa forma. E hoje a gente vai lá na origem, no cerne, né? A gente não vai tratar do sintoma, mas a gente vai aonde está originando aquele sintoma para que seja tratado, né? Eu tenho pedido ao Senhor que realmente você possa ser como sempre foi na minha vida, sempre me abençoando com os seus estudos, né? Com seu conhecimento da psicologia, à luz da palavra de Deus, porque você é uma serva de Deus. Então, em primeiro lugar, você é uma serva de Deus, uma filha de Deus, que utiliza dessa ferramenta da psicologia para nos ajudar nessa questão comportamental. Então, que o Senhor, né, venha aí, realmente, a Val entrou aí, Marcolino Graça entrou. Neiva, agora você lê. Hã? Neiva, Miriam. Você não está lendo, não, Andréia? Olha só, eu tô lendo Aproxima. para mim assim, entendeu? É meio que ler, falar contigo. Não, eu estou conseguindo ler sim. Tá, até porque, Olha. André, vai chegar uma hora que você vai ver mais que eu, tá? Ah, é? Eliane, Saulo. Saulo, Nara Campos, Narinha, Saulinho, 2S, Me Joias, Ana Paula. Olha só, Sandrinha, nós vamos então, para o pessoal que já entrou, nós vamos então fazer uma dinâmica em torno de 1 hora, certo? Meia hora mais ou menos, então, você dando essa aula, literalmente, nesta aula, porque eu penso que nós vamos ter exatamente uma aula comportamental, certo? Depois você vai abrir um período para perguntas, seria isso? Sim, a gente vai dar uns 20 minutos para as pessoas interagirem, perguntarem ou falarem de algum testemunho, né? Testemunho bom, gente. O que vocês precisarem de uma situação conflitante, que eu acho que quase ninguém tem aqui, porque todos são é verdade, Andréia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então depois vocês vão no particular e falem com a Sandra, tá bom? Porque mas eu acho que vai ser assim, bem interessante. Inclusive, olha, se você tem aí, você que não só é casado, não, mas você que vai casar, tá? Já fica também a dica aí para você, para botar a Sandra, você escutar e ganhar esse conhecimento, obter essas ferramentas, porque tem gente que já trabalha com a situação. Para mim, o mais prudente é poder trabalhar com a prevenção. Então, se você tem aí noivo, namorado, pretende casar com essa moça, com esse rapaz, escuta que entra nessa live aí, que não é só para mulher, não, porque com certeza... Olha o que a sogrinha escreveu, Andréia. Sandra também é uma nora abençoada do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus! Ô, minha irmã! Como é que é o nome dela, Sandra? Como é que é o nome dela? Dona Nair. Dona Nair. Dona Nair. Eu sei que a irmã é uma mulher de fé, não lhe conheço, mas sei que é uma mulher de fé. Ela é uma querida, Andréia. Se não fosse ela, talvez não estaria hoje com o Júlio. Foi uma das pessoas intercessoras. Ah, tá, que bom que você explicou. O papel dela.
Tenho certeza disso, querida. E eu vejo sempre a Sandra falando de você com muito carinho. Pode ter certeza que você também ganhou uma nora, que é um presente de Deus. Conheço Com Sandrinha, certeza. 27, 28, Sandrinha? 27 anos, 28 que nos conhecemos? É mais ou menos isso, André. É quase 30 Né? anos atrás, né? É verdade. É Muita, verdade. é muita história junto, né? Muita, muita. E aí, já podemos começar? Olha só. E aí, Sim. 8h05, Sandrinha, o que você fala? Quem ficar atrasado, a gente depois vê, assiste depois. Tá. Você começa com oração, aí você fala sobre o versículo, né? Sim. Vamos lá? Podemos começar? Primeira coisa, boa noite então a todos que já estão aqui. Uma alegria podermos estar nesse momento aqui compartilhando a comunhão e também o conhecimento da Sandra. Tá bem? Vamos então orar e depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. Deus e Pai, fiel Senhor, obrigada, meu Deus, porque a tua graça já chegou a nós nesse dia e ela é o motivo de nós não sermos consumidos nas nossas transgressões. Te peço, meu Deus, que esse possa ser um tempo de aprendizado, um tempo de calibragem, Senhor, nos relacionamentos, que tu venhas inspirar a Sandra, Senhor, trazendo através dela, meu Pai, uma palavra de sabedoria, uma palavra de prudência, Senhor, e de moderação, para que possamos, Senhor, ver, rever e calibrarmos à luz da tua palavra os nossos relacionamentos. No caso aqui, com a sogra. E quem é sogra e quem tem a sogra. Te pedimos isso, meu Pai, conduz todo esse tempo agora. Em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite. Olha só, Sandra, como eu estava falando antes, Sandra é aquela psicóloga, não, Sandra é uma serva de Deus que também é psicóloga. E eu quero deixar aqui já o testemunho que no meu relacionamento com meu pai, que eu tive um relacionamento assim, tanto quanto delicado, e Sandra, já no final de vida do papai, Sandra foi um instrumento de Deus para me ajudar ao meu relacionamento com meu pai. Eu glorifico a Deus por isso, porque ela, com o seu conhecimento, né, todo o seu conhecimento acadêmico, juntando com a direção e a sabedoria que o Espírito Santo dá, Sandra foi um agente precioso do Senhor na minha vida. Então, por isso que eu louvo a Deus por essa amizade. Ela, né, na época, ela casada então com o pastor Elísio, que o Senhor o recolheu e tudo, e agora ela casada novamente com este homem, que também é uma bênção, o Júlio, e ela fazendo aí, né, reconstruindo a sua história, mas não menos experiente e amadurecida em outros setores, que eu tenho certeza, como um certo momento eu falei para ela, eu falei assim, olha, essa tua experiência, você depois vai trazer isso para nós, através da sua experiência pessoal, você vai nos ensinar muito através disso, e eu tenho visto isso. Então, Sandra é psicóloga, e agora ela vai falar então sobre relacionamento com sogra. Nessa questão que é uma coisa assim tão... Essa aqui é o cachorro crente da minha casa. Quem já conhece já o Sherlock, de vez em quando ele gosta de também interagir. Então, Sandra vai nos trazer então agora essa palavra sobre minha sogra é uma bênção. Amém. Então, Sandrinha, agora com você eu gostaria de partir então do seguinte, do versículo, que está lá em Gênesis, né? Meu marido adora pregar Gênesis. Ele fala o livro dos princípios, aleluia, glória a Deus. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E diz assim a palavra do Senhor: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tem versão que diz que é uma só carne. Isso, Sandra, a pessoa, mas tem pessoas que pensam assim, doutrinas que dizem, o Velho Testamento caiu. Então, que valeu o que está escrito em Mateus 19:5 Isso, e também nas Andréia. cartas que está em Efésios 5:31. Portanto, não tem que fugir. Como fugir? Está lá no livro dos princípios, que é Gênesis, está em Mateus, está nas cartas de Paulo. Jesus falou sobre isso, né? Falando para deixar pai e mãe se tornar uma só carne. Exatamente. Então, agora, com você. Vai que é tua, Tafarel. A grande questão, e eu vou falar muito sobre isso, é deixar pai e mãe. Aí entra a questão da sogra e dos filhos que saem. 50% das sogras e 50% dos filhos. Né? Então, assim, nessa live, Andréia, eu vou ampliar a lente para a gente entender, né, de onde essa sogra veio. Né?
tanto a que é uma bênção e que muitas outras que não são, né? São mais problemáticas. Né? De onde elas vieram? De que família vieram? Ninguém é o que é alguma coisa hoje do nada, caiu de paraquedas, e sim em cima de uma construção, de uma história de vida. Né? E então a gente, como eu comecei falando para você, eu vou lá na origem, né? Onde tudo começou. E antes de entrar na questão da família, não tem como deixar de falar sobre fronteiras. Na live passada eu falei sobre isso. Quem quiser assistir, está mais detalhado. Numa live eu falei só sobre fronteiras familiares, está no meu IGTV e no YouTube. Ok, então o nome da chamada da live é Fronteiras. Não, é crescimento emocional, diferenciação. Eu falo sobre isso. Hoje eu só vou dar uma pincelada. Existem 3 tipos de fronteira, né? De fronteiras. A permeável, que seria saudável, é aquela. O que seria a fronteira de uma família, Andréia? É como se fosse a proteção, é o limite. Né? É o território para ação. Seria o território de ação dessa família? Seria o limite. Né? Tipo assim, como fronteiras de um país. É até onde vai aquele país, depois começa outro país. Né? Seria um limite emocional. Né? A permeável é aquela que sabe a hora de entrar e a hora de sair. Quando abre e fecha, tem bom senso. Né? Aí entra a questão do movimento saudável de toda a família, que eu sempre tenho falado aqui, da diferenciação. Né? É o pertencer e me individualizar. Eu ter a minha família, mas ao mesmo tempo eu vou construir a minha vida no mundo, na sociedade. E outra coisa, Andréia, os filhos vieram para voar, para ir para o mundo. E uma das grandes questões da sogra é querer prender esse filho e impedir que ele vá para esse mundo. Né? Até numa situação de proteção, enfim. Eu creio que as mães sempre fazem o melhor que elas acham que podem fazer. Então, essa seria a fronteira saudável. E existe a fronteira aberta ou a difusa, né? É aquela que todo mundo entra, todo mundo sai. Né? É aquela fronteira aberta. Né? Vem tios, vem primos, né? Tá ali todo mundo junto, todo mundo é amigo, o casal briga na frente da sogra, a sogra se intromete, de repente, tua sogra pode estar nesse meio aí dessa fronteira. Os filhos veem a briga dos pais, porque é muito importante, Andréia, preservar a intimidade do casal, a fronteira desse casal, o nosso. Né? Mas nesse tipo de fronteira, não. Todo mundo sabe do problema do casal, o vizinho sabe. E como eu falei na live passada, acontecem muitos abusos nesse tipo de fronteira. Porque entra tio, entra primos. Uma pessoa chegou para mim e me falou que na casa dela, a casa dela sempre foi assim, e eles tinham uma casa na praia. E aí iam a família toda. Aí na sala dormia primo com prima, né? Todo mundo junto, todo mundo amigo. O que aconteceu? Esse primo abusou, manipulou essa prima sexualmente. E ela não falou nada para a família. Né? Veio a falar sobre isso depois de adulta. Então, assim, não tem fronteira, não tem limite. Né? Tem que saber a hora que abre, que fecha, quem entra, quem sai. Né? Mulheres num quarto, homens no outro. Esse seria o limite. Que aí envolve a proteção. Não há privacidade. E a outra fronteira seria fechada. É aquela que ninguém sai, só entra. Geralmente os filhos dessa família com a fronteira fechada se casam com filhos da fronteira que tem fronteira aberta. Aquele que tá na vida, né? Entra e sai na hora que quer. E leva para a sua família que tem a fronteira fechada. Talvez a tua sogra... Explica essa parte aí melhor. Talvez a tua sogra esteja nessa família fechada. Ou seja, esse genro, ela está achando que esse genro vai tirar essa filha do meio dessa família. Porque essa família é fechada, ninguém sai, Andréia. E quem sai é desleal à família. De tão fechada que ela é.
tem filhos, quando saem dessa família e crescem na vida, né? A família fala, tá vendo? É um metido. Agora é diferente de todo mundo, porque todo mundo tem que estar ali junto, né? Ninguém pode... Fusionado, né, Sandra? Tem que estar ali fusionado, né? Exatamente, todo mundo está ali junto. Então, de repente, a tua sogra pode estar nessa fronteira, né? E com medo Então, Pimpim, quando a Sandra fala tua sogra, é de vocês que estão assistindo, então não está falando da minha, não. Deixa eu deixar isso claro aqui, porque ela está falando da tua sogra. Não, minha sogra é uma benção. Até hora que eu falo assim, André, daqui a pouco fatua. Segue. Então, porque a fronteira fechada parece que a família é unida, mas não é. É como você falou, ela é fusionada, né? Tá todo mundo ali junto. E todo mundo muito junto dá problema, né? Você fica de saco cheio, né? Aquela pessoa ali o dia inteiro, é a mesma coisa que você tá abraçado com essa pessoa o dia inteiro, né? Assim, um bom tempo, né? Aí chega uma hora que você quer se soltar, né? Respirar, oxigenar. Exatamente, André. E nessa família não se oxigena, né? Ela se fecha e geralmente ela termina. É muito triste isso. Os filhos não se casam porque não podem sair de casa, não têm filhos porque não conseguem se tornar pais. Então essa família, se for muito fusionada, a tendência é ela acabar. Isso aí foi a live, tá? Então, para vocês verem que fronteira que a sua sogra, né? Que tipo de família a tua sogra vem. E a outra coisa, eu vou falar aí sobre um teórico da sistêmica, André Andolfi, que ele fala sobre 3 tipos de casais. E 2 são os que procuram ajuda, né? Aí você vai me perguntar assim, Andréia, você, poxa, você ainda vem falar de sogra, mas vai falar de casal? A nossa sogra veio de um desses casais. Tudo começa e termina com o casal. A partir dessa união, como vai se iniciar e continuar esse casamento, vai definir a saúde emocional de toda a família. Casal saudável, filhos saudáveis. Correto? Então ele falou primeiro de um casal que é o casal em conflito. Tá? Esse casal nos procuram debaixo de muita tensão e sofrimento. Talvez, Andréia, no gabinete você receba esses casais. Muita tensão, muita ansiedade. E como é que se compõe esse casal? Um cônjuge veio de uma família que houve o corte emocional, geralmente é esse da fronteira aberta, né? Cortou a ligação com essa família por conta de mágoas, porque quanto mais autonomia eu tenho, mais madura eu sou, mais bem resolvida eu sou com essa família. Então, pessoas que saem de suas famílias cortando porque se sentem magoadas, né, achando que essa família está devendo, não é um bom prognóstico no casamento. Não consegue deixar a família, Andréia. A gente fala que sai de casa colado com a família nas costas. Não fecha o ciclo, né, Sandra? Exatamente, não consegue fechar. E aí repete esse ciclo aonde? No casamento. Entendeu? Então, um cônjuge que veio desse corte emocional ressentido, magoado, tá? Geralmente vem com uma história de orfandade e negligência. Estou seguindo aqui a minha... Geralmente, esse cônjuge, esse marido ou esposa, não se sente amado, reconhecido, legitimado em sua família de origem. Porque, às vezes, a gente pode vir de uma orfandade, Andréia, de pais vivos. E eu recebo muito no consultório órfãos. Porque os pais não deram conta desses filhos. Não conseguiram se transformar em pais. Por quê? Não conseguiram deixar pai e mãe. Olha o deixar pai e mãe. Né? Então, sai cedo de casa, pois não aguentava mais, ou porque o pai abandonou e teve que cuidar da família. E isso é muito comum, né, André? O arrimo de família. Um pai abandona ou ele morre, aí a mãe traz o filho mais velho para do lado dela, vai estar ao lado dela, e esse filho sustenta todo mundo. E se deixar, esse filho não se casa.
Muitas vezes ele Ele tem que assume o abandonar. papel, ele assume o papel paternal, né? Que ele não pediu, que ele caiu de paraquedas naquela situação. Exatamente. Então, essa pessoa que sai dessa fronteira aberta, né, se casa com um cônjuge que tem uma família com fronteira fechada. Né, não conseguiu se separar dela, é o fusionado. É como eu te falei, é aquele órfão que a família fusionada adota. Só que não é a sua família. Né? Então, esse que saiu dessa família ressentido, ele vai muito demandante, né? Querendo carinho, querendo atenção, né? Demandando coisas que ele não teve da sua família. E isso, Andréia, sobrecarrega o casamento. Vindo com lacunas abertas e querendo que essa pessoa venha Supra. suprir, né, que venha suprir aquilo ali que ela não dá conta, até porque não é o papel dela. Né? Então, é uma atitude, Sandra, seria até uma atitude inconsciente, uma cobrança emocional inconsciente. Andréia, muito obrigada. Gente, isso tudo é inconsciente. Ninguém sai assim, eu vou sair da minha família vazio e vou querer me encher, suprir na família da minha esposa. Ninguém sai assim. É um processo inconsciente. E, Andréia, para se formar um casal, uma só carne, tem que ser dois inteiros. Tem que haver, então, tem que literalmente cortar o umbigo. Cortar o cordão umbilical. Não é cortar no sentido como esse vem da família cortado. Não é sentido assim, eu não quero saber da minha família e vai para a vida. Porque esses, Andréia, repetem o mesmo erro, a mesma história das suas famílias. Inconscientemente. Por isso que não é uma boa resolução você cortar. Né? Geralmente você foge da tua família com uma história de alcoolismo, você se casa com alguém que tem alcoolismo. Né? Repetindo a história. Sim. Então, o ideal seria exatamente procurar ter ferramentas em Deus e através de se conhecer para encarar um novo tempo, uma nova página. Então, seria a posição? Sim. Aí claro que em Deus, né, em primeiro lugar, que ele é o primeiro a querer que você saia curado da sua família para se tornar casal e também emocionalmente resolver as pendências do passado com a sua família de origem. Repete essa frase. O bom é sair, resolver suas pendências do passado com a sua família de origem. Seria o apego bem resolvido. Eu tenho batido muito nessa tecla, Andréia, nas minhas lives. Por isso que eu estou falando. Resolver suas pendências do seu passado. Sabe onde que a gente vai bater, Andréia? Perdoar pai e mãe. Sim, peraí, repete. Resolver suas pendências do seu passado. Fazer as pazes com o passado. É a frase. Não, peraí, que é complicado. Se não fazer pazes com o passado, traduz se aqui flamenguista, vai achar que isso é besteira. Vai achar que tem que voltar lá no passado. Não, é outra coisa, Andréia. Não é fisicamente que se volta. Emocionalmente. Resolver suas pendências do passado. Exatamente. Tem o restante de uma frase aí. Tá faltando um pedaço. Resolver suas pendências do passado. O apego bem resolvido. Eu resolver isso dentro de mim, Andréia. Não sair ressentido. Porque eu saio ressentido. Liberar perdão. Uma liberação de perdão. Isso. Perdoar pai e mãe. Humanizar pai e mãe. Eles deram o melhor que podiam. Sim. Hoje eu posso ver que não foi o suficiente porque eu gostaria de mais. Porém, eu devo agradecer e perdoá-los, reconhecendo que eles fizeram o seu melhor. Claro! Eles deram o que tinham, Andréia. E tem pessoas que saem para a vida ressentidos, querendo pais que não tiveram, não têm, nunca terão. E jogando a culpa do hoje, porque eu fui criado assim, porque eu não recebi, é porque eu não tive, é porque vítima, eu vou falar sobre essa vitimização, né? Essa vitimização, né? Exatamente. Então, não. E aí... É chegar, então, encarar, seria, me corrija se eu estiver errada, leigamente aqui o que você está falando. Então, seria exatamente o seguinte, foi o que puderam me dar. A minha base foi essa. Foi o que puderam me dar.
Então, eu não posso cobrar deles exatamente porque eu acredito que eles tenham me dado o melhor. E o que não pôde por algum motivo. Então, tem que ser a partir de agora para frente. É de agora para frente. Não é? É olhando o que eu tenho hoje, a ferramenta que eu tenho hoje para encarar o daqui para frente. Seria. Exatamente, porque se eu não tiro esse ressentimento dentro de mim, eu vou cobrar desse meu cônjuge que eu estou me unindo a ele e depois vou reclamar dele que ele também está me negligenciando. Você está entendendo, Andréia? Inconscientemente eu venho com a queixa de lá para ele aqui, que é o presente. Crise no casamento é justamente isso. Situações mal resolvidas do passado, que no casamento, nas dificuldades do casamento, essa ferida é acionada. E dói, Andréia. Você vê as pessoas chegando no consultório com uma dor de desamparo na família de origem, no casamento, né? No trabalho, o chefe não olha para ele. É muito da vitimização. Né? Então, esse casal, o que sai ressentido, que se junta com aquele que está colado, e esse colado tenta suprir, aí fica uma relação no casal de pai com filho. Geralmente, um se torna pai do outro do adolescente problemático. Então, e com isso tem dificuldade de virar casal, porque para ser casal, Andréia, precisa 2 adultos. Não pode ser pai e filho, nem mãe e filha. Você está entendendo? Então fica... E a sogra, minha amiga? E a sogra entra onde? Pois é, fica um tentando suprir a carência no outro que nunca vai conseguir, ficando os dois frustrados do que veio. E essa mãe sozinha vai acabar se fusionando, ou seja, essa mãe frustrada, sozinha, que geralmente esse pai vai cortar, porque se ele cortou com a família, ele corta também com o cônjuge, ele corta com o pastor, ele corta com o patrão. Essa sogra vai acabar se segurando nesse filho. Então, esse filho vai ocupar um espaço na vida dessa mãe, dessa sogra, né, que ficou deficitário no seu casamento. Você está entendendo, Andréia? Sim. Não quer perder o filho. Ela precisa desse filho. Precisa. Porque não teve casamento. Então, isso seria um tipo de sogra. Aí, o que acontece? Quando vem alguém casar com esse filho, vai tirar dela. E, geralmente, essa mãe está casada com esse filho emocionalmente, Andréia. Porque não resolveu o casamento dela. Ela está aliançada com esse filho, né? Ela vai ter dificuldade de liberar esse filho, porque ela vai ver o filho dela como aquele provedor dela, o cuidador, na ausência de um marido. Então, assim, essa questão da sogra com o filho tem muito a ver com qual utilidade que esse filho tem para a mãe, para a sogra, para a mãe, né? No sentido assim, ele está no lugar o quê? De um marido dela, ele está no lugar de um filho que ela deu a vida inteira e não se vê sem ser como mãe. O carinho que ela esperava do marido, ela não tem, e esse filho vem com esse carinho, vem com essa coisa meladinha e tudo. Então, ela abrir mão desse chamego, né, de todo esse carinho, entendeu? Para outra, quem é essa cidadã, essa circuncisa, que vai carregar... Exatamente. Que vai carregar esse filhinho? Então, assim, e geralmente, quando tem crise no casamento, André, que um fica demandando do outro, geralmente acaba até em litígio esses casamentos. O filho fica no meio, cuidando desses pais, o conflito dos pais. Então, olha a importância desse filho para essa mãe. Olha o que esse filho representa para essa mãe, né? Proteção. E aí tem um outro casal também, que o Andolfo fala que também são casais que chegam até a gente, Andréia, que são os 2 órfãos. E caem na mesma situação. Eles saíram de 2 famílias com fronteiras abertas. Bem, se sentindo abandonados, né? Sentindo órfãos. Geralmente são muito inseguros, né, Sandra? Exato. Geralmente são muito inseguros. Olha como eu coloquei aqui, inseguros e solitários vão para a vida assim. Então, quando eles se unem, e geralmente eles se identificam muito com a dor. Inconscientemente, Andréia. A gente vê isso em genograma que a gente faz cruzado com os casais. A mesma dor da orfandade. Eles se identificam.
E aquilo que atraiu achando que um vai suprir, o não vai ser suprido. Os dois demandam muito, Andréia. Fica um querendo do outro. E para se tornar casal é o quê? É uma troca. É o dar e o receber. Então, o que acontece? Os dois se frustraram com as suas famílias, que não deram o que eles precisavam, serem supridos. Vêm os dois pela metade, os dois vêm pela metade também, se unem, formando um, mas se unem na fusão. Eu preciso de você na minha vida para ser feliz, e você precisa de mim. E a gente sabe, André, que a gente precisa de Deus. Sim, então já entram nesse relacionamento já devendo. Exatamente. Já entram... O outro está devendo a ele e vice-versa, um cobrando do outro. Exatamente, né? Um cobrando do outro, então você imagina, né? Já entram já no cheque especial, já entram no casamento. No vermelho. No vermelho. Exatamente. Muito interessante essa abordagem. Para suprir a conta do outro, exatamente. Aí sabe o que acontece, André? Os dois se sentem frustrados e vão buscar no filho essa parentalidade, esse cuidado, essa proteção. É incrível. Eles saem, né, se sentindo órfãos, aí juntam dois órfãos, um fica querendo do outro que não supre, aí acaba jogando isso para o filho. Não, meu filho vai suprir esse vazio. E filho não supre vazio de ninguém. Andréia. Aí a gente vê muito, são os filhos parentais, a hierarquia invertida. Parece que os filhos são os pais dos pais. E sabe o que acontece? Esses filhos também serão órfãos, que não receberam dos seus pais. É passado de geração em geração. E talvez esse filho, o que vai acontecer? Tirar esse filho perto dessa mãe, que supre todas as necessidades dela, de carinho, né? Tudo aquilo de que ela segurança. tem. Exatamente. Ela não vai querer largar esse filho, Andréia. Aí essa moça precisa de muita oração. Aleluia, glória a Deus. Minha filha, se esse caso é seu, você preste atenção. Você ajude, ore por essa sogra. Você ajude essa sogra exatamente a saber que a satisfação está no Senhor. Tão somente no Senhor. Vai ter que orar muito com esse varão aí, minha filha. Mas vamos seguir, segue o baile. Então é isso. Essa criança sai para o mundo, né? Também tentando preencher sua carência e vazio dos pais e vai passando de geração em geração. Ou vão para a vida vítimas, né? Demandando, né? A pobre coitada que ninguém cuida, que todo mundo faz mal para ela, ou então como salvadores, querendo salvar, se sentindo culpados. Muitos saem de suas famílias culpados, porque a mãe falou, larguei a minha vida para cuidar de vocês. Me anulei para cuidar de vocês. E agora que eu estou tendo um pouco de estrutura, um pouco de tranquilidade, agora você vai sair, vai me deixar. Como é que sai esse filho para a vida, Andréia? Coitado, não vai nem conseguir olhar para a moça. Vai para o casamento assim como se estivesse indo quase para um velório. Caso com essa, mas a mamãe está ali. É essa ou é aquela? Interessante, você não me corrija se eu estiver errada. Me corrija se eu estiver errada. Geralmente, o que eu posso observar, né, de questão, né, de vivência, e você como profissional, geralmente esse deixar acontece muito mais em relação a mãe com o filho do que o pai com a filha. Seria... exatamente. Acontece muito mais, André, até porque eu vejo assim, que geralmente os pais são ausentes, né? Trabalham muito, geralmente é o homem que deixa a casa. Então, geralmente, fica até um pouco mais, né? Para o pai, para ele, como ele tem que ser até o provedor também, né? Então, para ele, é a menininha que ele vai entregar. Mas eu acho que ele elabora isso melhor. Agora, a mãe... deixar aquele rapaz, a segurança, aquele que vem que ele deixa tudo bagunçado, mas depois dá só um abraço nela e ela arruma tudo. Porque às vezes, geralmente, eu não sei se na sua casa vocês conhecem alguém assim, as meninas, a mãe com as meninas, né? Tratam ali e tudo, olha assim, amam. Mas olha, tem que fazer assim, tem que saber ser dona de casa e tudo e tal.
Os rapazes, deixou o tênis lá jogado, deixou a toalha molhada. Aí, Coitadinho. oh meu Deus, já meu filho, mamãe já não falou. As meninas, ela já deu pagadão. Mas no rapaz, meu filho, às vezes vai lá e cata. Então, às vezes, eu observo muito quem tem filha e filho, as moças, né, falando isso. Ah, minha mãe passa a mão na cabeça dele. Mas eu falo assim, pois é, mas o que que ele faz? Ele vê um chamego, entendeu? É sonso, porque como diz o pastor Jeremias Pereira, sonso. O ninho é Chega. gostoso, né, Andréia? Hã? O ninho é gostoso, a mãe O ali. livro é gostoso, mamãe faz, então vai né, se perpetuando aquele comportamento e às vezes o grande problema é dele chegar, então entra aquele fusionamento e às vezes ele quer o seguinte, ele primeiro ele faz isso com a mamãe não quer soltar porque tem aquela troca, ele dá o chamego, ele dá o carinho, ele dá o mimo, ela dá a moleza para ele e ele depois vai querer procurar isso na esposa. Não, a esposa não é mãe, né? Ele precisa. Sim, mas ele precisa cortar, André, dar limite a essa mãe. Porque ele não é transferir uma mãe para outra. Você está Não vai entendendo? procurar uma mãe na esposa, né? Que vai guardar tênisinho, toalhinha, pode acontecer, mas não é trocar A seis gente por está meia dúzia. falando, André, é muito importante o que você falou, a gente está falando da sogra. Só que tem a parte do marido, do filho, de dar o limite para a sogra. Porque esse filho, esse marido tem que priorizar o casamento e secundarizar a família de origem. Repete essa frase? Esse marido precisa. Priorizar o seu casamento e secundarizar a sua família de origem. E E virou parentela, concorda? Para ser fiel, uma frase, para ser fiel ao seu cônjuge, muitas vezes você precisa ser infiel à sua família de origem. Repete isso daí, que isso é profundo. Repete. Não, Sandra, você fala com muita facilidade. A gente está aprendendo é muita coisa. Repete. Muitas vezes a gente é infiel ao nosso cônjuge porque a gente está em fidelidade à nossa família de origem. Mas só a frase. A gente não consegue cortar. A gente é infiel ao nosso cônjuge porque nós somos fiéis à nossa família de origem. Aí você falou, é preciso muitas vezes ser infiel à nossa família de origem para ser fiel ao nosso cônjuge. Porque esse marido precisa proteger esse cônjuge da mãe dele. Tá. Então, deixa eu tentar reduzir isso aqui em miúdos. Então, eu preciso ser fiel à minha família estabelecida agora e ser infiel à minha parentela, aqueles que se tornaram minha parentela. Então, minha fidelidade fiel, agora... Andréia, senão as sogas vão me matar aqui. Não é, me deixa e nunca mais vou te ver, não. Infiel no sentido que você tem que defender. Muitas vezes... Priorizar. Você Posso vai adaptar a palavra... Hã? Posso usar a palavra priorizar? Eu hoje priorizo a minha família. Eu posso trocar a palavra infiel por priorizar? Isso, exatamente. Às vezes eu vou ter que, para defender a minha esposa, eu vou ter que me dispor com a minha mãe. Então, mas a minha mãe não toco nela, meu querido, então você não vai se casar. Então, é preciso, então, eu priorizar a minha família agora estabelecida, esposa, marido e filhos, e deixar de priorizar, secularizar, ou seja, botar em segundo plano a minha parentela? Secundarizar, André, deixar secundarizar. Secundarizar, não é secularizar, desculpa, é secundarizar. É deixar então, mesmo. Tá, entendi. É o deixar pai e mãe. Concorda comigo? A gente linka na palavra. É o deixar pai e mãe. Exatamente, André. Estou falando que tudo tem a ver com deixar pai e mãe. Se não deixa pai e mãe, eu não me caso. Eu não me caso. Eu fico preso lá. Eu não consigo estabelecer intimidade. Ô, André, não tem como ter 3 numa relação de intimidade. Tem como dividir 3 pessoas num casamento? É uma só carne com esposa e a sogra? Não. Não é você e a tua esposa. E às vezes você vai ter que se indispor. Mãe, olha, não, essa aqui agora é minha mulher. Aí a mãe fala, você vai deixar a tua família de 40 anos de convivência para essa mulher de 2 anos. Andréia, como que esse homem? Você conheceu ela há 2 anos e está me deixando. Você está se dispondo comigo. Não é assim? Essa pessoa é um estranho. Estranho não. É o meu cônjuge.
é estabelecer limites, né, Sandra? Limite, Estabelecer Andréia. limites na relação, porque E não é cortar, que prioridade. fique claro aqui para as sogras, né? Não, a que a gente está colocando aqui não é cortar. A questão exatamente é o que está sendo Sandra está colocando aqui, e o que a gente observa muito é necessário, quando você vai criar o seu novo núcleo, quando você deixa pai e mãe, você vai criar aquele seu núcleo e aquilo aí realmente se torna a sua prioridade e você precisa estabelecer limites de acesso, de ir e vir. E tem coisas, espaços que são inegociáveis. Tem espaços que eles Exato. não pertencem à sogra. Tem espaços que eles não pertencem ao sogro. Tem espaço que eles não pertencem a filhos. Tem Isso. espaço que são do casal. Concorda, professora? Sou boa aluna? Sou boa aluna? Exatamente, é a fronteira do nós, do casal. O casal, quando briga, aí vai lá e conta pra mãe. Um conta pra mãe, o outro conta pra mãe. Aí as mães ficam com raiva um do outro, começam, se separa, não sei o quê. Daqui a pouco os dois voltam, entendeu? E as duas estão de bico. Hã? E as duas estão de bico. Como será este Natal? O quiz que não quer se calar. Como será esse Natal? Casal se resolve e tudo e tal. Estão as duas. Mal, entendeu? Com raiva, tá vendo com quem... Porque assim, quando a gente tá com raiva, a gente fala mal, né, André? Então, assim, gente, tá com Você fale por si, eu não. tá com crise no casamento, procura uma pessoa neutra, procura um especialista, um pastor, um padre, um conselheiro, mas não vai falar com a mãe, é criança que procura a mãe, André. André, é criança que procura a mãe para pedir ajuda. Adulto, ele não faz isso, ele segura a onda. Repete essa frase. Repete essa frase. Criança procura a mãe quando tem problema. Adulto faz o quê? Adulto segura a onda, preserva, coloca limite, resolve. Joelho no Resolve com a chão. esposa. Resolve com a esposa e os dois juntos, joelho no chão, pedindo milagre vindo do alto. Diálogo, perdão e joelho no chão. Exatamente. Rimou. Fechou. Nós estamos uma dupla de duas Andréia, boas. duas crianças não se casam. Para se casar, tem que ser dois adultos. E aí o pastor Cláudio Duarte uma vez estava falando assim, que quando ele recebe o casal em crise, parece duas crianças. Ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele não me respeita. Que ele tem vontade de dar um pirulito para um pirulito para outro, falar, vamos para casa, chupar pirulito. Não é? É verdade. Duas crianças, cadê o adulto ali para resolver? Tá entendendo? O crescimento emocional, a gente precisa se tornar adulto. Tem casais que são duas crianças, dois adolescentes. E quem dá conta da vida, André, é adulto. Criança se separa. Um fica de mal com o outro, cada um vai para sua casa. Não é assim? Criança resolve assim. É verdade. E esta sogra, então, precisa... então, vamos aí, agora me ajude. Essa sogra aí, hoje, se eu fosse uma sogra, escutando o que você está falando, tendo uma história de vida lá, um dos três pilares que você falou, dos três triplos de fronteira fechada, fronteira aberta. Eu estou querendo fechar com um casal harmônico, que é o casal saudável. Então, como é que é essa sogra? Aí a gente vai falar da sogra abençoada, Andréia. Vamos, que é a nossa. Que é a nossa. Que são as nossas, né? Como é que é o casal harmônico? Aí eu botei, a sogra que é uma bênção, geralmente vem dessa família. Né? Ou seja, vem de famílias que resolveram as suas pendências, resolveram as suas questões com o passado, não traz demanda. Não coloca para o filho suprir os seus vazios. Não traz para o seu marido suprir os seus vazios e fica ressentido. E vice-versa, Andréia. A gente fala muito em mulher, homem também. Tem homens que cortam com as mulheres e casam 4 vezes. E nunca uma mulher vai suprir esse homem. Tá? Então, são dois parceiros capazes de compartilhar experiências de vida e de se respeitar mutuamente. Porque o que é casamento? Eu venho com uma bagagem, o outro vem com outra bagagem, a gente negocia a bagagem. O casal disfuncional em crise, ele quer impor a sua bagagem.
A minha família é melhor, a minha bagagem é melhor. Não, mas a minha é melhor. Aí fica a criança assim, gente, ninguém presta aqui, né? Porque um fala que é a família dele que presta, o outro fala que é a família dele que presta. A criança fica confusa. Então, assim, a respeito, a negociação, aceitar as diferenças. Então, tiveram uma emancipação satisfatória, ou seja, conseguiram resolver, né? Não quer dizer que vieram de famílias perfeitas, histórias perfeitas, Andréia. É aceitar da sua família o bom e o ruim. Sabendo que esses pais deram o melhor que podiam dar e o que receberam. E agradecer, reconhecer isso e falar, não, se eu estou vivo aqui e estou construindo a minha família, é graças a vocês. Isso é ser bem resolvido com a sua família. De origem. De origem. De origem. Tudo começa na família de origem, Andréia. Pois, e aí, né, Sandra, agindo assim como você está falando, prepara-se uma base, um solo fértil aqui daqui para frente, para eu poder construir a minha história de família adiante, não é? Exatamente. Um solo fértil, essa base vem da minha família de origem dentro de mim, Andréia. Quer conhecer a árvore? Vai na raiz. Sim. Você quer acabar, matar a árvore? Corta a raiz, corta a família. A árvore se definha em ressentimentos, em mágoas, em dores. Ó, um casal onde tem abuso, né? Relacionamento abusivo, são 2 órfãos. Os 2 viveram orfandade. Os 2 foram abusados na sua história de vida. E os 2 ficam ali se retroalimentando, um achando que o outro vai mudar. E esse abusador, ele entra muito como pai dessa esposa, né? O supridor, o carinhoso, muito atencioso, muito protetor. Começa com essa história. Para você ver aonde pode chegar esse tipo de casal, Andréia. O dano que isso pode causar nos casamentos. Não sei se eu compliquei ou deu para entender. Complicou, para mim complicou. Complicou para mim. Acho que o pessoal aí é mais entendido que eu. Tava muito bem, agora esse aí dos 2 órfãos Andréia, aí já o que acontece? Os 2 vieram ressentidos com a sua família de origem. Ok. Os 2 cortaram. Ok. Porque os 2 têm uma história de abuso. Por isso que eu estou falando que aquele Tá. casal dos 2 órfãos. Tá. Uma saiu porque sempre foi vítima abusada pelo pai, pelo padrasto, pela mãe, enfim. E o outro também foi abusado. E os 2 se unem num abuso. Você está entendendo? E geralmente, no relacionamento abusivo, o homem é o pai e a esposa é a filha, a vítima. Repetindo a história. Repetindo a história. Ok. Histórias. Eu estou falando que quando a gente sai ressentido da nossa história de vida, da nossa família, a que ponto, que tipo de família a gente pode construir? Inclusive, então aí entra o que você falou da questão de resolver as pendências do passado. Não é? É eu entender o seguinte, que se eu tive aquela história, eu não viver uma vitimização. Ó, sou assim porque no passado. Ó, sou assim porque no passado. Não. Aí, glória a Deus entre esse nosso Deus, redentor, restaurador, que só Ele pode curar essas feridas e esses traumas, não é? E ali reescrever a nossa história. Exatamente, André. Esse Deus ele é maravilhoso. Não é? Ele é o mais reescreve. interessado, ele quer famílias saudáveis. Exatamente. Então ele vem e reescreve a nossa história, né? Ele pega aquele vaso, amassa e reconstrói de novo, não é? Então isso aqui é o maravilhoso. Então há esperança. Claro. Há esperança, não é? E esse Deus maravilhoso e opera isso. A gente precisa, as pessoas, adultos, né, que estão se casando, humanizar... 2 minutinhos, Sandra, para poder abrir para a turma. Humanizar esses pais, né? Às vezes a gente entra muito nessa questão dos pais, que, fofinhos, protetores, não, esses pais com defeitos, com pecados, né, Andréia? Limitados. Andréia, se a gente for lá atrás, a gente vai lá em Adão e Eva. Quem é o culpado? Adão e Eva. Vamos lá.
Quem foi? Foi ela. Não, foi ele. Foi a mulher que tu me deste. Olha só, acho que adora flamenguista. Olha o sem noção. O que que ele foi fazer? Onde é que ele foi parar com a culpa? Ela pega, joga para serpente foi aqui, tá, tá, tá. Foi a mulher que tu me deste. Olha o sem Exatamente, noção. Andréia. Tu não fala assim com os adolescentes. A transferência da culpa, né? Onde é que ele foi bater? Olha só, o sem noção foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele foi fazer queixa simplesmente do Big Boss. Ser Exatamente. humano é isso, né? Ser humano é isso, né? Passado de geração em geração até a gente. Pecado. Mas então que o Senhor possa, né, nos capacitar a olharmos então para a história, porque um dia seremos sogra, um dia você pode ser sogra, eu também você, espero ser. Então que a gente possa abraçar toda essa experiência do que a gente vê, do que a gente escuta, para nós podermos ser aí pessoas que saibam respeitar os limites e estabelecermos também os mesmos, né? Exatamente. Respeitar os limites, Andréia. E resolver questões do passado. Uma pessoa mal resolvida, ela pode causar danos na sua família, né? Então, resolver, perdoar, né? É um mandamento de Jesus, né? Se Perdoar, olhar no espelho, né, Sandra? se Pedir para o liberar. Senhor, né? Se olhar, quem é você? Não é? E a gente ter essa coragem, precisa de coragem, né? Quem é você, né, Andréia? Quem é você, Sandra, né? Tá Exatamente. certo? Olha só, o que que a gente faz? A gente ora agora, abre para pergunta, como é que é? Como é que você costuma fazer a Então, ordem? abre para as perguntas. Quanto E tempo? Acho depois que a gente ora. faltam 5 minutos. Então vamos lá. Como é que fazer? Você que faz? Alguma Não, pergunta aí? você não consegue Quem ler, faz? não? Eu consigo ler, mas não tem nada aqui. Turma, se alguém tem alguma situação aí, em 3 linhas, 4 linhas. Eu acho Ah, que eu a sou turma toda vai sogrão, o Cris Mendes falou. Hã? Eu sou sogrão. A Cris Mendes. Ah, não, deve ser o Luiz Mendes. Eu não estou vendo nada aqui. Como é que abre para o A comentário? Jaque botou assim, amém. Deus pode curar tudo. É isso aí, Jaqueline. A área de transferência, o que eu faço aqui? Peraí, não consigo ler nada. Vai rodando, Andréia, onde estão os comentários. Ah, mas sim, agora eu vi. A Jaque, muito bom. Obrigada, Jaque. Jaque é uma riqueza. Jaque, Sandra e Andréia juntas, adoro também. Alguma colocação? Cris Mendes, eu sou um sogrão, não. Ela não é sogrona. Eles Ah, são sim. tá. Mais alguma coisa aí? Alguém tem alguma coisa para colocar, gente? Vamos aproveitar aí, hein? Olha aqui, eu tenho, sogrona. Aqui, hoje eu estava com uma A pessoa, né, Nara caminhando. falou que amor. Que bom, Nara. Coisa Esclareceu. boa. Esclarecedor, que coisa boa. Olha só, eu tive uma situação hoje conversando na praia, fazendo quiz, sabe, Sandra? Assim, um laboratório com as minhas amiguinhas lá na praia. E eu perguntei para elas: tem uma muito simpática, uma mulher de 57 anos, bonita, elegante, uma mãezona. E eu falando: ih, gente, hoje vai ter uma live e tal, até se a Ada depois entrar aí, é de você que eu tô falando, hein, Ada? Viu como é que você me abençoou? E a Ada falou o seguinte: A que Lili, coisa. Andréia. Lili, Hã? vocês são... Lili! Olha só, querida, no momento eu não quero. Depois a gente vai falar sobre beleza, mas agora nós estamos em águas profundas. Peraí, ainda estamos no tema da sogra. Ah, E ela fala. falou o seguinte: que ela foi casada durante 14 anos com um médico, e o casamento, ela é muito mansa, uma mulher muito tranquila, e ela falou assim: o casamento não foi adiante. E o porquê? Daí ela falou assim: Andréia, meu marido era médico, e ela também é médica. E aí ela falou o seguinte: a minha sogra, quando eu estava de plantão, a minha sogra vinha na minha casa para ver, entrava no meu quarto para ver se os jalecos do meu marido, os sapatos estavam lixados da maneira correta. E eu sou uma pessoa de paz. Isso no plantão. E ela falou assim: eu sou uma pessoa de paz. Então eu vi aquilo e falei assim: menina, e aí, o que você fez? Aí ela pegou e falou assim: não, eu pegava depois só ajudante que me falavam, minhas filhas pequenas. E eu às vezes comentava com ele, eu falava: pô, nada a ver e tal. Aí ele não tinha medida e chegava, estourava com a mãe. A mãe ficava chateada com ele? Não. A mãe ficava uma onça com ela, com a nora. Andréia, vai cair a live. 25 Por quê? segundos. Por quê? Porque Vai já, cair. já deu 1 hora. Ah, é de uma hora só? É, Então mandam bem para pra todo mundo. mim.
Ah, que pena, Andréia. Mas a gente faz mais depois, eu quero mais que fique assim, ó. Essa situação vai ficar no ar, hein? Essa situação. Ela chegou em casa, no plantão, ele pegava e